Tudo bem? Pode começar. Não, porque ele fala do bem-aventurados são os brandos ou mansos, né? Porque herdaram a terra. Aí eu estava explicando semana passada esse herdar a terra. A terra é onde a gente semeou. E a gente vai fazer a colheita do que a gente semeou. Só que a gente precisa fazer uma nova semeadura. Por isso que para você absorver o instinto, você precisa estar brando, estar manso, porque você precisa vê-lo, você precisa transformá-lo. E daí você faz um novo plantio, uma nova semeadura. E ele diz também que os pacíficos serão considerados filhos de Deus. Se a gente não se pacificar com Deus, e a gente se pacifica com Deus quando a gente se reconcilia com Ele, fazendo uma nova semeadura, um novo tipo de consciência, isso também não vai ser possível. Então, a brandura, não tem nada que a gente vá fazer no processo evolutivo que não se inicie com brandura. O silêncio, a paz, a harmonia é o que dá uma ressonância com o nosso reino de Deus. Se você não tiver essa paz, essa harmonia, essa brandura, essa mansidão, você não consegue. Por exemplo, na mitologia você tem ali o Minotauro, que tem a cabeça de animal que comanda o corpo. Mas você tem o Centauro, que é o que tem a cabeça de homem e o corpo de animal. Então, a cabeça de homem, inteligente, filho de Deus, comanda a parte animal, e não ser um minotauro, deixar que a parte animal conduza você. E então, é disso que trata esse capítulo. E aí todo mundo precisa ficar atento a isso. Não é com raiva, não é com revolta, não é com grito, não é com cólera, não é com mágoa, é com mansidão, é com brandura, é pacificando o seu mundo interior, harmonizando todos os contrários, todos os conflitos e fazendo a nova semeadura. Então é isso, é disso que se trata, é isso que ele quer dizer. Tanto que obediência e resignação está dentro desse capítulo. Se a gente não for brando, não for manso, não for pacífico, a gente não vai conseguir ser obediente a Deus. Então não vamos ser considerados filhos de Deus. Era isso, Cris, agora é contigo. Beleza, então. Então, vamos seguir em frente. Muito bom. E parece que se a gente compreende isso, né, fica tudo mais claro, porque tudo trabalha com essa base, né, da aceitação, da não resistência, né, e da revolta. Então, a afabilidade e a doçura também estão dentro desse capítulo. Então, ele fala da benevolência, né? O que seria benevolência? Aí, essa parte ali mais escurinha, bem, aqui acho que é a Maria, mas tudo bem. Ela colocou algumas das coisas que ela pensava, né? Nessa parte esquerda. A benevolência para com os semelhantes produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Então, o que é benevolência, né? O que essa palavra quer dizer? Porque a gente ouve tanto, né? Ah, tem que ser benevolente, tem que ser... Aí ela diz, boa vontade em relação a outra pessoa, ou seja, bondade. Qualidade de quem expressa tolerância, de quem perdoa com facilidade, de natureza boa, benévola, que trata alguém com bondade e que expressa essa bondade. Então, a gente já viu que aparece bondade ali, perdão, tolerância, né? Característica ou particularidade de benevolente, bom, benigno e tolerante. Então, são sentimentos que a gente precisa desenvolver através da mansidão. Porque, como o Jorge falou ali, e tudo gira em torno disso, a gente precisa
compreender, ou seja, para compreender a gente precisa estudar, é o que a gente está fazendo aqui, e através desse estudo a gente precisa compreender, aceitar e então transformar, né? Por quê? Porque do contrário eu entro em não aceitação, ou seja, hoje está me faltando as palavras, já deu para perceber, né? Eu me coloco contrário à vontade de Deus. Então, é como se eu seguisse um caminho inverso, um caminho contrário, que não vai me levar aonde eu quero chegar. Então, como a gente é fragmentado e a gente fala tanto, então existe uma divisão, né? Então, a minha mente quer ir para um caminho, ou seja, eu quero evoluir, eu quero ser melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu quero me espiritualizar, mas o meu coração não entende, ou seja, não existe uma aceitação, né? Então eu fico dividido. Então é uma casa dividida. A gente já falou sobre essa parábola, né? E assim a gente segue a vida em conflito, porque a gente está separado e a gente deveria estar unificado, né? Mente e coração trabalhando da mesma maneira. Hoje eu ainda vi uma figurinha no Facebook muito interessante, assim, engraçada, porque ele dizia assim: estou tentando me espiritualizar, mas continuo gritando com as pessoas, entende? Então, é como se a gente estivesse indo cada parte para um lado, né? E é assim que a gente costuma viver. E é aqui que a gente está querendo aprender a ser diferente disso. Então, ele diz ainda que não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia, né? Então, é o que eu estava falando anteriormente. A gente vê pessoas, a gente mesmo, né? Então, existe uma fala, ou seja, uma máscara, que a gente utiliza de bonzinho, de benevolente, inclusive, né? Mas e o coração? Onde que está nisso tudo, né? Qual é a minha intenção? Qual é o meu sentimento verdadeiro? Até que ponto a minha carência me faz agir dessa maneira doce, para que eu abafe um pouco as minhas dores, né? Essas dores que a gente traz desde a infância, de muitas vezes se sentir rejeitado, não se sentir aceito, não se sentir amado. E isso tudo vai trazendo, né? Vai sequelando a vida da gente e sendo reforçado, porque a gente traz um conteúdo inconsciente e dependendo da maneira como a gente vive a nossa infância e o nosso crescimento, vamos dizer assim, nessa encarnação, a gente intensifica todos esses sentimentos ou não, né? Ou trabalha esses sentimentos e consegue, através deles, evoluir um pouco. Então, a gente vive uma hipocrisia, e isso quer dizer que eu vivo uma divisão entre o coração, novamente dizendo, e a mente, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz, ou seja, ele é uno, né? É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Ou seja, a gente vem buscando isso intimamente, essa união. A gente busca que essa luz que também está dentro da gente ilumine um pouco das nossas trevas, né? Da nossa escuridão. Então, enquanto isso não acontecer intimamente, e isso só acontece através do autoconhecimento, a gente não vai conseguir externalizar isso de uma maneira adequada, né? Ou seja, de uma maneira verdadeira. Jorge? Oi. Falei? Presente. Não. Combinado é nós dois, vamos lá. Não, mas já falei. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Opa, vamos lá. Não, pode não. Deve. Não posso? Tá bom. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá, Jorge? Não, e assim, me veio à mente agora que eu só vou aprender, né, aprender a ser essa pessoa benevolente, aprender a lidar, né, com as situações com mansidão, se eu estiver diante das situações. Se a minha vida for um mar de rosas, eu não vou aprender nada, né? E a gente sempre acha que, não, mas se Deus realmente estivesse comigo, eu, né, estaria vivendo numa paz, né? E a coisa não é assim.
A gente só vai aprendendo mesmo na hora de enfrentar as situações, né? Aí é que o bicho pega, né? Só Com isso eu queria certeza. comentar, assim, que a Não, gente mas precisa dessas situações, a gente precisa passar por situações de estresse, por situações irritantes, para que a gente possa, enfim, aprender a lidar com essas emoções, né? Com esses sentimentos e realmente trazer para o coração e virar essa chave, né? Fazer essa mudança. muito bem, inclusive é o que a gente já falou tantas vezes da dor, né? E a gente só consegue evoluir através da dor, e a dor é a prova, né? É a hora que a dor chega, que o problema chega, e que a gente tem que fazer a escolha em entender e ser convergente com aquela situação. E por isso ali aquela fala inicial, né? Por que que a gente, por que que é importante estar aqui, estudando, se interessando por essas coisas, né? Não é só um mero momento de descontração, vou, né? Vou me dedicar um pouquinho às coisas de Deus. Não é dessa maneira. Enquanto a gente encarar isso tudo assim, realmente a gente não vai chegar muito longe. Mas, assim, a verdade é que isso aqui é vida, ou seja, é como viver a vida. Então, por que que eu preciso estudar? Porque eu preciso compreender. A gente sabe que existem leis, né? E se a gente começa a compreender esse mecanismo todo, esse inteiro, né? Esse todo que está tudo interligado, a hora que chega a prova, eu tô um pouco mais apta a compreender aquilo que me acontece, né? E escolher me colocar contra a situação ou compreender essa situação e ser resignado, né? Usar de paciência, que ele vai falar, que ela vai falar um pouco mais para frente, e com certeza a minha dor ela vai ser menor, ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser compreendida e que ela tem uma função. A função da dor é me fazer crescer, né? É fazer com que a gente cresça. Então, entender isso, não só esse estudo de agora, né? Essa parte do evangelho, mas entender essa parte num contexto muito maior. E a Helena tem toda a razão. E o Jorge diz às vezes, eu gostaria que eu tivesse mais problemas, né? Porque é na prova que realmente a gente consegue saber como que a gente está caminhando. E só para complementar, assim, uma frase que sempre está vindo na minha mente, que eu estou procurando, assim, conviver com ela, né? Em todas as situações é essa, que não existe injustiça divina, né? Se eu estou passando por qualquer situação, mesmo que eu não compreenda, mas eu tenho que saber, né? Eu tenho que compreender, na verdade, quer dizer, o mínimo que eu possa compreender é que algum aprendizado tem naquilo ali, aquela situação é necessária para eu passar, né? Porque Deus é justo. Então, assim, ó, se mesmo que eu não tenha outras respostas, essa eu acho que já me é suficiente, né? De saber que se eu estou passando por isso, é porque Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha evolução, é necessário que eu passe por aquilo ali, né? E cabe a mim evoluir ou retroceder, né? Sim. Então, é saber de novo a questão da mansidão, da paciência, né? Do amor ao próximo, do perdão e todas essas outras virtudes, né? Sim, e ainda tem mais, né, Helena? Porque quando a gente se coloca nessa posição, é uma posição de humildade, não é de arrogância. Porque a gente precisa compreender que nesse momento evolutivo que a gente vive, tem coisas que a gente não consegue explicar. E tudo bem, porque lembra, a gente aqui nesse curso ainda não, mas nós tivemos uma aula do não sei. Acho que foi o Jorge que deu, achava até interessante, talvez no outro momento fazer aqui, porque quando a gente diz que não sabe, a mente da gente se expande. Porque quando eu quero compreender e entender tudo e ter a resposta para tudo, eu me fecho, né? É como se eu fechasse a minha mente para todo o resto que eu não conheço. E a gente não conhece quase nada, não sabe quase nada. Então, quando eu me coloco humildemente perante a existência e perante Deus, eu estou mostrando o quê? Estou mostrando confiança, né? A certeza, como a Helena falou, de que tudo que chega para mim é benéfico. Então, eu preciso aceitar. E isso passa muito pela humildade, né? Porque nesse momento eu me coloco submisso a Deus. Eu me coloco
na vontade de Deus, né? E eu não quero que seja feita a minha vontade, e sim a vontade dele. E é isso que o Evangelho quer, que a gente realmente reconheça essa paternidade, né? Que a gente é filho de Deus e que ele nos protege e nos fornece aquilo que é necessário para que a gente evolua. E aí, então, vem a paciência. Né? Paciência. Cris, Oi. deixa eu colocar mais informação, se for possível, né? Esse vir das provas, né? É uma oportunidade da gente sair, da gente fazer a nova semeadura. A gente está herdando a terra, recebendo a colheita da semeadura passada, e precisamos fazer uma nova semeadura. O próprio Evangelho diz que as provas são para desenvolvimento da inteligência, da resignação e da paciência. Então, veja, você recebe uma prova, okay? Você precisa se manter manso, resignado, brando, pacífico, paciente, dentro da prova. Isso vai te dar uma clareza mental. Vou usar um termo que o amigo usou no texto dele. Vai desnublar, deixa eu abrir a câmera, vai desnublar a tua área de raciocínio, permitindo que você tenha discernimento sobre aquele assunto. Se você está discernindo, você está escolhendo. Então, você está usando a sua liberdade, que é outra potência. Você está usando a inteligência e está usando a liberdade. E está usando a vontade, que é outra potência. Tudo num conjunto só. Mas veja, se você não tiver brandura, não tiver calma, paciência, está ali resignado, mas ativo, vivo, presente no seu mundo, sabendo tudo o que está acontecendo, para desnublar, tirar os fluidos que está te cegando, para que você veja, para que você possa discernir entre aquilo que te aproxima de Deus e aquilo que te afasta de Deus, aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico, aquilo que é prejudicial e aquilo que é benéfico para você. Então é isso que pede. Por isso que a brandura é necessária. Ela te leva também para a humildade. Então não tem outro caminho. Se você costuma se irritar, ficar com raiva, as pessoas que são muito rígidas, têm muito rigor, elas perdem todas essas potências e toda a capacidade de viver no presente a vida futura e de semear essa vida futura a partir de agora. Então, é disso que trata o capítulo. Esse capítulo é muito significativo. Tanto que vocês, a Claudine iniciar, ela vai dizer que começa assim, que sem a brandura, sem a mansidão, não há misericórdia. Porque você não escolhe, você simplesmente vai usar de novo o seu minotauro, a sua parte instintiva, a sua parte do tempo do animal, como lei de sobrevivência, que a lei de sobrevivência que tem em nós ainda vem do mundo animal. Então, esse capítulo, se você entender ele muito bem, você dá um passo magnífico para a libertação de todos os males, de todos os instintos e tudo mais. É não se deixar dominar pelo instinto, mas ser um centauro, ser um ser prudente, ver antes, escolher, discernir, usar a sua vontade, usar a sua liberdade, usar os seus sentimentos bons para modificar um quadro que no momento não é legal. Era isso, Cris. Obrigado. Valeu, Jorge. Naquele livro Jesus e o Evangelho, né, à luz da psicologia profunda, tem dentro da parte da paciência, ele diz assim, né, falando de Jesus, ele se fez um novo biótipo, trazendo um conteúdo diferente ao convencional e aceito, realizando o antes impossível, graças à sua paranormalidade excepcional, demonstrando quem ele é. E o que Jesus, né? O que Jesus fazia? Aí eu até sublinhei porque eu achei tão bonito. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Que ele diz, né? Um homem que serve, que ama, que espera, que ensina, pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Ou seja, né?
é o pastor. E quando ele diz que traz um novo biótipo, assim, Jesus é um modelo para nós, né? É um grande exemplo. E no mundo que a gente vive emborcado, esse mundo ao contrário, que parece tão inóspito, né? Ele veio trazendo uma verdade desconhecida, que é esse exercício, né, da bondade, da paciência, do amor, mas sentido de maneira inteira, com tudo isso que o Jorge acabou de falar, que é o discernimento, a inteligência, mas vinculado completamente ao coração, que é o amor, né, a bondade e tudo mais. Então, esse conjunto que Jesus trouxe para nós. Então, que é esse modelo que a gente acha tão distante, tão maravilhoso ao mesmo tempo, e que parece que é impossível de vivenciar. E talvez seja tão distante de nós porque a gente está dividido, né? E essa é a grande questão. A partir do momento que a gente conseguir olhar para tudo isso de uma maneira mais inteira, né? Esvaziando um pouco a mente de tanto condicionamento, de tanta necessidade de poder, de ser melhor, se a gente realmente desse menos trela, vamos dizer assim, né, para esse orgulho grande que a gente tem, para esse egoísmo, com certeza ficaria mais fácil. E é um trabalho de formiguinha, né? Porque é todo dia, precisa de uma insistência, de uma persistência, e de uma vontade muito grande de sair dessa força, né? Porque é uma força que puxa a gente para baixo. Então, a nossa parte de baixo, ela é muito intensa, ela pulsa de uma maneira muito forte, né? Então, é como se fosse um imã que nos atraísse. Então, é realmente preciso que a gente crie um novo hábito. E tem que estar desperto, né? A todo momento, porque são os pensamentos, e são muitos durante todo o dia. No começo parece que gasta um pouco de energia, mas eu acredito que com bastante paciência e persistência, nós vamos chegar lá. Então tá, vamos começar aqui com a paciência. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Sede pacientes, sede cristãos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Então, aquela fala ali da Helena anterior, né, que a gente precisa dessas provas para que a gente realmente sinta, perceba o nosso poder de escolha, o quanto nós estamos conscientes nesse processo, o quanto nós ainda estamos apegados a essa parte negativa, o quanto nós temos de vontade de sair desse círculo, vamos dizer assim, vicioso, né? De causa e efeito, porque ali ela colocou uma seta de responsabilidade. Então, o efeito, ele volta para a causa, ou seja, só eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. E a partir do momento que eu tenho conhecimento, essa responsabilidade, ela fica um tanto quanto maior, porque eu já compreendo, né? Eu não sou completamente ignorante nesse processo. Então, causa, revolta, efeito, né? Dor e o ego. O ego ali como centro, porque a gente trabalha quase que totalmente no ego, então sou eu, né? O que eu quero, o que eu gosto. Esse é o ego falando. E esse afastamento que a gente tem do nosso self, ou seja, do nosso eu superior que pede, né? Que clama por tudo isso, por esse novo biótipo que eu falei ali, né, que é o exemplo, é Jesus, de amor e bondade. Fala, Helena. Não, só uma coisa que me veio à mente agora também, né, é essa mania que eu tinha, né, e às vezes ainda me pego
com esse pensamento, é tipo assim, eu sou assim porque a tal pessoa fez isso comigo, ou eu sou assim porque a vida fez, entendeu? Então, assim, é parar de estar culpando também, né, pessoas e coisas e a vida, porque a gente faz as escolhas, né? Então, a situação se apresenta para mim e cabe a mim escolher o que eu quero, se eu quero me revoltar ou se eu quero me apaziguar, se eu quero compreender, se eu quero perdoar, né? Então, a escolha é minha. Então, por mais que as pessoas ou né, situações me aborreçam, me machuquem, né? Aí volta a Sim, falar, é a bondade de Deus me fazendo enxergar alguma coisa e eu tenho que saber escolher o que eu quero naquele momento, né? Para não sim. ficar gerando essa roda ali, a causa, revolta, efeito, volta, dor e não sair nunca daquilo ali, né? Virando muitas vezes aquela monoideia, como a gente já falou várias vezes também, né? Sim. E aí eu vou complementar essa tua ideia com uma outra, assim, ó, se a gente pudesse olhar para a vida de uma maneira um pouco menos egoísta, ou seja, quando surge uma situação problemática, alguma coisa que me desagrada, ou coisa pequena, né, se eu conseguisse naquele momento estar desperto o suficiente para olhar aquela situação de fora, ou seja, se eu pudesse me retirar daquela situação mentalmente, olhar o todo. E o que significa olhar esse todo, né? Quem sou eu, né? Quais são as sementes que eu plantei? Isso tudo dentro do processo, dentro do problema, né? Ao mesmo tempo, não depois do que já passou. E isso, a mansidão favorece, né? Para que seja dessa maneira. Eu só consigo fazer isso se eu tiver manso. Então, se eu olho de fora, de uma maneira mais ampla para todo esse problema e vejo principalmente que essa minha vida, ela não é única. Então, eu trago situações de vidas passadas e dessa vida, inclusive, porque a gente precisa também parar de colocar tudo, né, do que eu trouxe de outras vidas, porque a gente usa muitas muletas aqui, então a gente coloca a culpa nos outros e nos pais, nos irmãos, etc, etc. Mas se eu estou desperto e eu consigo sair desse olhar egoísta e ter uma visão maior, com certeza eu vou ter uma outra percepção do problema, né? Ou dessa situação que se apresenta. E aí eu estou desperto, estou consciente e consigo fazer uma escolha adequada. E estou lançando outras sementes, diferentes daquela que eu estou colhendo, entende? Por isso que é tão importante. E quando ele diz, né, que quando sofrerdes, mais bem dizer ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Então, essa visão do mundo é como uma passagem, porque a gente é muito imediatista, então a gente quer o prazer agora. Ah, não, eu quero resolver da maneira com que eu não sofro agora. Então, quero me desvencilhar do problema, ou quero resolver de uma maneira torta, vamos dizer assim, usando de astúcia, mas se eu entendo que eu preciso olhar para isso de uma maneira muito maior, eu vou querer usar da inteligência para que esse efeito seja positivo, né? Para que eu tenha glória no céu e para que eu não tenha que retornar para essa revolta, para essa causa e sofrer mais ainda, entende? Às vezes é complicado, eu entendo, né? Porque quando a gente se deixa tomar pela irritação, eu sou muito irritada, né? Já falei bastante sobre isso. Então, às vezes, quando eu vejo, já estou me estralando, assim, sabe? E chega a cansar, porque parece que tu tem que tá retomando o tempo inteiro, e isso desgasta a gente. A gente gasta muita energia com esse tipo de comportamento. E pode ver, é um comportamento repetitivo, e tu chega no final do dia, tu tá cansado, tu nem sabe por quê. Imagina, olha a quantidade de energia que a gente gasta nesse tipo de sentimento, né? Pode falar, Clô. Oi, Cris. Queria dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo hoje e foi a primeira vez, não sei mais, pelo menos que eu consegui observar assim mais nítido, né? Eu sempre, o que sempre acontecia comigo é que quando eu começava a pensar em todas as tarefas que eu tinha para fazer, né, principalmente em períodos assim que acumula
acumulam várias coisas, eu começava a entrar num estado de ansiedade, assim, do pensamento mesmo, assim, acelerado, ficando pensando tudo e quase que travando, não conseguindo fazer nada, né? Ou fazendo sempre com aquela soma de pensamentos ali me cobrando ali o sensor e, enfim, tudo tipo, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E hoje, e fazia tempos que eu não tinha percebido isso. Aí hoje eu percebi vindo, né, essa nuvem, assim, que vem com uma carga, parece um caminhão. E aí eu já estava pronta para aderir, né, ao meu conhecido, que era o que eu sempre fazia, que era deixar eles me dominar e ficar ali só nesse ciclo aí bem do que a Maria colocou no slide ali, só não saindo do lugar, né, só dando voz para eles. Sim. E aí, quando, quando eu olhei para isso tudo assim, eu pensei assim, nossa, mas por que que eu não estou confiando, né? Por que que eu não estou usando desse momento para confiar em Deus, né? Por que que eu nunca entrego a minha vida para Ele? Tipo, eu leio tanto, estudo tanto, falo tanto disso, e na hora de eu fazer, eu não faço, né? Não me entrego. Sim. E aí me veio esse pensamento assim, engraçado, né? Porque não veio um pensamento como da mente, assim, veio quase como uma sensação, assim, bem engraçado, não sei explicar muito bem. E aí, aos poucos, assim, ainda aquilo ficou, né, muito forte em mim, durante o dia, porque, lógico, tem muita força sobre mim ainda, é um condicionamento que eu venho repetindo, sei lá há quanto tempo, mas foi amenizando de uma forma que eu consegui colocar tudo no lugar e resolvendo cada coisa no seu tempo que dava, e as coisas foram também se resolvendo, acontecendo. E eu tenho também experimentado isso em outras situações que acontecem, que, enfim, fogem do meu controle, ou eu não sei como resolver, e aí eu coloco assim, não, vai dar um jeito, né, as coisas vão se resolver, sem eu precisar me esquentar e me estressar e fazendo o que eu tenho que fazer, o que me cabe naquele momento e confiando, porque também esse negócio de, também não é o não fazer nada, ali ficar esperando cair do céu as coisas, né? Mas fazer o Sim. que lhe cabe sendo justo, né, no momento. Mas confiando e as coisas vão ali, se encarregam. Outro Sim. dia aconteceu também de uma situação que eu tinha que resolver algo e aí eu fiquei assim, não, eu vou sair, né? Eu sair para comer e aí quando eu voltei, a situação tinha se resolvido sem eu fazer nada. E o que antes, para mim, nossa, eu nunca admitiria fazer isso, porque eu sempre era a primeira a sair correndo, resolver de qualquer jeito, às vezes atropelando o processo de como a situação tinha que acontecer, porque eu tinha que resolver, né? Tinha que ser boa, perfeita e tudo tinha que ser certo. Sim. E aí, quando a gente vai permitindo, assim, dar esses intervalos, acho que no próprio pensamento, assim, umas respiradas, a gente vai exercitando isso em pequenas coisas, né? Para que nas maiores, assim, que mais dominam a gente consiga começar também a engatinhar. Mas é muito bom, assim, ver o processo, né? Porque mesmo ali, às vezes, dominada, conseguir enxergar como as coisas iam acontecendo, e que antes eu só seguia e fazia o que aquilo vinha na cabeça, sem nem questionar, nem olhar, nem nada, só ia fazendo tudo. Sim. E bem interessante, porque assim, a gente é muito controlador, né? Então, e é um condicionamento, e tu tá usando a mente. A partir do momento que tu tem um outro comportamento, que ele é contrário ao que tu vem utilizando, tu usa uma outra energia, né? E tu Sim, deixa de usar aquela mente viciada. Tu relaxou, tu confiou em Deus, então tu usou o quê, né? Tu usou teu coração ali. Então, é uma outra resposta. E isso é um hábito que, meu Deus, eu acho que se a gente conseguisse realmente ter essa percepção, a vida seria completamente diferente, porque tu vê como tu relatou, tu conseguiu resolver as coisas, não gastou tanta energia, ficou tranquila e tudo ficou bem, e é dessa maneira, só que como a gente quer estar no controle, a gente não confia em Deus e a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, a gente gasta uma energia muito grande e acaba se atropelando e na maioria das vezes nem resolvendo como deveria, né? Muito bom, Clô.
O Jorge quer comentar alguma coisa? Opa, tem mão levantada aqui, eu não estou vendo de quem. Ah, é o Jorge. Pode falar, Jorge. Oi, não, só queria dar os parabéns para a Claudine. Então? Ela acabou relatando na aula aí, né, que ela recebeu na terra dela, ela recebeu o que ela semeou no passado, né, e ela está semeando uma nova Claudine agora. Que no futuro, na próxima encarnação, ela vai ter uma conduta totalmente diferente. Ela sabe hoje que se ela ficar mansa, calma, e botar a capacidade de discernimento dela, de autocontrole, dominar o próprio psiquismo é importante, e fazer sua vontade preponderar, ela consegue qualquer coisa. Sim. Sem todo o estresse, sem toda a insegurança, sem todos os medos, sem todas aquelas coisas negativas e inferiores que costumávamos usar para resolver o mesmo problema. Verdade. Então, ela acabou, com os exemplos dela, explicando a aula todinha. Só seguir a Claudine que dá certo. Ela vai fazer uma cartilha, né, Clô, para nós. E se a gente parar para perceber, assim, ó, a quantidade de vezes que a gente repete a mesma situação, meu Deus, chega a ser vergonhoso, vamos dizer assim, né? Não é para se culpar, né, gente? Estou brincando, mas assim, se a gente fosse anotar cada vez que tem o mesmo problema, eu fiquei irritada, eu fiquei irritada, nossa, e a gente reage àquilo ali sempre do mesmo jeito, e esse é que é o problema, a gente está usando um condicionamento que não vai chegar a lugar nenhum, e aí a gente ainda quer, né, que aquela nossa velha fala, a gente quer um resultado diferente, que é impossível, né, de se obter, se eu não mudo a maneira de me relacionar com esse problema. Então, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Essa resignação, o Jorge falou ali antes, de uma forma bem, uma maneira curta e muito interessante, porque o que é ser resignado, né? É que, na verdade, as pessoas confundem até a própria mansidão, né? Com, é manso, é boboca, vamos usar esse termo, né? Que não tem nada a ver. Porque ser resignado, por exemplo, né? Eu compreendo a situação, eu entendo o que está me acontecendo, né? E é uma resignação ativa, como o Jorge fala. Então, são duas virtudes companheiras da doçura, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade, que é o que eu estava falando, né? Então, um resignado é uma criatura sem vontade, né? Ele, a vida está ali levando ele daquela maneira e ele está achando tudo maravilhoso. Isso não é resignação. A resignação, ela vem de uma obediência inteligente, ou seja, eu compreendo o que me acontece, porque eu compreendo as leis, eu busco o entendimento através do estudo. Volto a dizer, por isso que o estudo é tão importante. E assim, eu também não acredito que exista mágicas, sabe? Eu acho importante falar isso, porque hoje a gente vê venda de tudo, né? Então, as pessoas vendem cursos e falam palavras, frases, mantras e pronto, tudo vai sumir, tá? A gente precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa fácil, né? Então, essas coisas são, eu não estou aqui, né, desvalorizando nada, mas a gente precisa trabalhar com a inteligência, né? Então, o psiquismo humano, ele é muito complexo. Então, não existe uma coisa muito fácil, porque nós temos um condicionamento muito grande. Então, nós criamos hábitos milenares aí. Então, desconstruir essas coisas exige esforço, exige dedicação, exige comprometimento de cada um. E aí, como dizia no slide ali, causa e efeito, existe uma responsabilidade da criatura nesse meio, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa. A obediência é o consentimento da razão, ou seja, eu obedeço porque compreendo. A resignação é o consentimento do coração. Então, me resigno porque compreendi, porque a razão consentiu. Então, meu coração entende. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então,
é o contrário da revolta. Ele diz ali, né? Revolta é insensata. Então, a insensatez, a falta de conhecimento, isso é o contrário do que a gente está falando, né? Então, obediência e resignação é o contrário da revolta insensata, porque a criatura que se revolta, ela é insensata, porque ela não compreendeu, ela não buscou, ela simplesmente quis que a vontade dela prevalecesse, e não a vontade de Deus. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Falar alguma coisa em relação a isso, Jorge? O Acô, alguém mais? Quero, Cris. Por favor. Assim, ó, a inteligência entende e compreende. Okay? Então, a obediência é o consentimento da razão. É quando a inteligência entende e compreende. Mas o que vai fazer um encaixe para me transformar é eu pegar aquela informação que eu entendi e compreendi e praticá-la. Que aí eu vou ter o consentimento do coração. Então, quando eu vejo alguém falar, por exemplo, no curso fala, agora encaixou. Encaixou no sentido de que você compreendeu e entendeu, mas não encaixou no coração ainda. São coisas diferentes. E isso causa um certo trauma, porque a pessoa acha que entende e compreende um capítulo do Evangelho, um texto, ou qualquer coisa, e acha que está apta. Não está. Você vai estar apta se você, dentro da prova, com mansidão, como eu falei antes, né? Não deixar o minotauro tomar conta de você, o animal, o instinto, mas você deixar o centauro, o ser inteligente, o ser que entende e compreende aquela situação, entendeu a vontade de Deus, entendeu a ideia de Deus, e você fica convergente, concordante com aquilo, ativo, fazendo aquele movimento e até o fim, até ele se esgotar e você aprender tudo que você tem que aprender dentro daquele movimento. Que é o que a Claudine fez, está fazendo. Ela está dentro de um desenvolvimento de uma nova trajetória. Antes, ficava impaciente, ficava nervosa, ficava irritada e criava uma desordem. Hoje, ela é mansa, calma, procura entender tudo e fazer conscientemente uma tarefa de cada vez. Então, ela entendeu, agora está encaixando no coração. Aí ela tem a mudança preparada. Então, não se trata só da parte teórica. Se não viver na prática, não adianta. Porque você só tem uma parte da informação. A parte que é mais importante você não fez. E vamos lembrar que tudo isso é um processo dinâmico, como ele diz ali. Não é? São forças ativas. Se você tem preguiça mental, você vai ter dificuldade de fazer. Se você tem qualquer outro tipo de desculpismo, etc., etc., também não vai fazer. Então, é entender e compreender e colocar em prática. Viver aquilo no seu dia a dia. Aí a coisa funciona. Obrigado, Cris. Parabéns, Claudine. É isso aí, gente, a prova prática, né? Então, e é persistência, porque muitas vezes a gente vai se deixar dominar, mas tem que estar atento, né? E a Claudine hoje deu um excelente exemplo, porque ela escolheu sair desse condicionamento, e é isso que a gente precisa fazer, né? Cada um com os seus, porque é um processo demorado, vamos dizer assim, porque a gente tem muitas forças, então elas vão surgindo, a gente vai trabalhando, né, com cada uma delas, e sempre de uma maneira amorosa, porque do contrário não funciona. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Só essa frase já é muito bacana, né? Traz um acalento para o coração. Porque por mais que a gente esteja emborcado, resistente, contrário a Deus e ao Evangelho, as palavras de Jesus e tudo mais, vai chegar uma hora que a gente vai precisar ceder. E
e que não seja pela dor intensa, né? Porque aí está a grande questão, a grande chave de compreensão, de uso de inteligência, de todas as potências que a gente tem. Porque a brandura é que vai nos levar a isso, né? A compreender esses ensinamentos e a colocá-los em prática. Então, se cada vez que a gente realmente tiver uma prova, e se a gente se colocar dessa maneira, se colocando de forma mansa, branda, amorosa, doce, e fazendo, né, dentro desse furacão, conseguindo olhar com clareza, e vendo que é mais uma prova. Porque eu passei por umas experiências essa semana, e semana passada, com meu pai, doença, e uma situação assim, sabe, aquela que tu tem que resolver na hora. E por menos branda que eu tivesse ficado, eu fiquei muito melhor do que em outras experiências, né? O que eu quero dizer, assim, que naquele momento eu consegui colocar um pouquinho em prática, ali com a ajuda do Jorge, ali pelo WhatsApp, inclusive, mas trazer um pouco de conforto para o meu coração e compreender que nada é definitivo, que tudo passa e que todas as situações têm uma resolução, independente de que isso seja de acordo com o que eu quero ou que eu não me agrade. E eu acho que é dentro desse processo que a gente, é esse contexto que a gente precisa compreender, né? Que nem tudo vai ser sempre da maneira como a gente deseja. E isso é usar de inteligência, de compreensão também, porque do contrário vai chegar na hora da prova e da dor intensa e a gente vai acabar se revoltando, né? Colocando esse impedimento, levantando essa barreira e entrando de novo nesse ciclo, né? A cólera. Quem é colérico? Então, aí ele começa falando da comparação, né? A comparação nos faz entrar no campo dual do hiper e do hipo. Isso aqui é a fala da Maria, né? Lembrai-vos do pêndulo e observai-vos como ele atua. Então, a gente já falou tanto do pêndulo, né? Que nós podemos tanto ir para o hiperpsiquismo ou para o hipopsiquismo. Então, e por que ele fala do orgulho? Diz no Evangelho, o orgulho leva a vos crer mais do que sois. Ou seja, existe uma supervalorização do eu. A não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. A considerar-vos ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social. Então, quem já passou por isso, né? De a gente ser comparado ou comparar alguém com qualquer outra situação ou com outra pessoa e se sentir rebaixado. Isso a gente faz o tempo inteiro, né? Mentalmente, inclusive, a minha palestra é melhor que a do fulano, a minha aula é melhor que a do ciclano, no meu trabalho eu faço melhor. Então, nós temos essa conduta orgulhosa. E, na verdade, é um equívoco gigantesco, né? Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, o pêndulo vai lá para uma ponta e depois, quando essa força volta, né? Por isso que a gente vive nesses altos e baixos da vida. Se sentindo maravilhosa, daqui a pouco se sentindo o último dos mortais, e assim a gente toca a nossa vida. Desequilibrado, né? Sem harmonia e... É forte falar assim, né? Mas é a verdade. Seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. O Jorge quer comentar alguma coisa sobre esse slide? Eu acho tão claro, né? Mas se alguém quiser dar algum exemplo. Não, obrigado, Pedro. Essa foi boa. A Helena podia comentar alguma coisa. Helena, comenta aí. Helena.
De repente ela deu uma saidinha. Mas é isso, gente. Ah, é nada. Traz aí. Eu estava apertando, eu apertei o fone aqui, aí, em vez de abrir o fone, fechou a página. Ah, então, né, eu sou o exemplo vivo, né, daquilo que... Eu, graças a Deus, eu agradeço, assim, porque estou um pouquinho melhor, digamos assim, né, mas nossa, muito, né, praticamente me descrevesse há pouco, né, Cris? Acho que não sou só eu, né, mas a gente não gosta de ser comparado, né, a gente não gosta nem, por exemplo, se tu estiver numa mesma situação, que um colega teu de trabalho receba elogios, por mais que ele mereça, mas a gente se incomoda com isso, né? Isso acho que faz parte da nossa natureza. E me tirar do sério era uma coisa muito fácil, sempre foi, né? Mas hoje, isso aconteceu ontem ainda, um episódio, estava me lembrando que você estava falando, aquelas coisas que vêm na mente, né? Aqueles hábitos mentais que eu tenho, que todos temos, e assim, foi tão rápido, sabe? Me veio uma coisa na mente, e aquilo já me ferveu, eu ia rodar a baiana, assim, sabe? Um simples pensamento, gente, é tudo tão rápido, né? Que a gente, se não tiver muito desperto, realmente... Só que eu consegui olhar e antes de agir, antes de reagir e deixar a raiva tomar conta, E foi engraçado, porque bastou eu prestar atenção no meu pensamento, parou. Eu achei aquilo espetacular, assim, sabe? E aí eu até fiquei me perguntando antes, será que vai ser sempre assim, fácil, né? Fácil nesse sentido, sabe? Porque em vez de deixar o meu instinto agir, o que eu fiz? Eu parei e olhei para o meu pensamento, sabe? Olhei e aí eu pensei, não, né? O que que é isso? E sabe, tipo assim, não vou fazer, isso é mentira, é doença, sabe? Sabe? Fiquei, né? E de repente tudo passou. Sabe? Então, assim, é só focar o pensamento naquilo. Se a gente prestar atenção, olhar para o pensamento, a gente consegue dominar os instintos. Foi bem espetacular isso ontem também. Então, assim, aos pouquinhos eu estou conseguindo. Nem sempre, né? Mas aos poucos. E é como tu falou no início, sabe, Cris? Como é importante a gente estudar, como é importante a gente ler, porque se a gente não se informar, né? Se não tivesse conhecimento, nossa, já teria quebrado meio mundo ontem, já estaria provavelmente, né, doente hoje. Como isso é importante, né? Meu Deus, eu agradeço a Deus todos os dias. Mas é isso. Obrigada. Fala, Jorge. Cris, há uns tempos atrás, a gente falava para a Helena dessas coisas, e ela dizia que era impossível, É verdade. que ela nunca ia conseguir. É verdade, é verdade. Não é, Helena? Com Então, certeza. Ela dizia, Ainda hoje, quando eu muito difícil. consigo, eu me surpreendo, sabias? Quando eu consigo hoje, eu fico surpresa. Eu digo, gente, mas não é que é verdade? Eu vivo me surpreendendo ainda. Quase 5 anos nessa jornada e eu ainda vivo me surpreendendo. É interessante. eu falo que o importante é não fugir. Olhar, não é com brandura, com amor para aquilo lá, sem estar contra. E o medo, qualquer outra energia dessa, porque a energia, gente, ela tem força porque nós damos força para ela. Mas nós podemos tirar essa força. E a energia se transforma. Não é para lutar com ela, é para transformá-la. E foi o que a Helena fez. Ela pegou a energia ruim e transformou na energia boa. E não precisa dizer nada, só olhar. E só olhar mesmo, de frente, ver o pensamento e ficar parado olhando para ele se dissolve. Porque a energia é uma coisa super simples de fazer. Essa parte da cólera é importante porque os espíritos dizem que a cólera, que eu acho que antigamente dizia que a cólera era do corpo, né? E o que ele diz aí é que não, que a cólera vem do espírito e que normalmente ela está no orgulho, né? No personalismo, na arrogância de uma pessoa que não aceita nenhuma forma de contradito aquilo que ela acha que é certo. E isso é mais comum do que parece, não é? Se você pegar uma pessoa muito alienada e ela for muito orgulhosa e muito irritada,
ela não vai aceitar nenhum ponto de vista teu de forma alguma. Ela vai querer que o dela prepondere. E isso vai irritar bastante ela. Por isso que a paciência é necessária, se essa pessoa for um familiar, uma pessoa que a gente goste, de saber lidar com isso. Esperar os momentos certos, de saber que é um processo em desenvolvimento e aquela pessoa precisa de um tempo para assimilar na inteligência e depois para assimilar no coração, e que não vai acontecer de uma hora para outra. Mas o cara que é muito arrogante, muito orgulhoso, o dito dono da verdade, né? Ele não aceita que ninguém diga que ele qualquer coisa contrária a ele. E eu conheço uma porção de gente. Acho que acabamos, né, Cris? Não, Não? ainda não. A Claudine quer falar. Ô, Clô, só antes de tu falar, o Jorge estava falando, eu estava aqui, ó. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Então, às vezes, a gente, como o Jorge falou ali, né, encontra um colérico que não aceita nenhum tipo de comentário ou de opinião. Então, nesse momento, chega aquele momento que precisa olhar para o todo, né? Precisa sair desse posicionamento egoísta que a gente tem e olhar essa criatura como alguém que precisa de muita paciência, de muita bondade, de benevolência. Então, isso vai fazendo com que a gente compreenda. E isso o estudo traz, né? Eu deixo de olhar só para mim e eu consigo olhar para esse todo. Fala, Clô. Queria aproveitar falar ali naquela fala do Jorge agora, que ele estava comentando que a gente dá energia, né, para os nossos pensamentos, enfim, a gente que coloca o foco e alimenta as feras, né? E aí eu nunca tinha o encaixe, né, que a gente sempre fala, nunca tinha percebido como a gente tem medo da gente mesmo. Que o maior medo que eu tenho, assim, que eu sempre tenho nas situações, nas coisas, na verdade é medo de mim, porque sou eu que continuo dando força e impulso, ou dei em algum momento para esses pensamentos, né, que, enfim, ocasionaram as situações e se desenrolaram as problemas, enfim, situações que eu tenho esse medo, mas mas fui eu que escolhi, né, fazer os movimentos e agir daquela forma. Então, é um medo, assim, bem descabido, assim, porque se a gente criou o problema, a gente pode também resolver, né? E não tem por que ele existir assim, porque é medo da gente, né? Medo de poder, e você tem a chance de fazer algo diferente. Era só isso. Obrigada, Clô. Fala, Jorge. Essa menina está muito iluminada, né? Meu Deus do céu. É uma percepção muito, mas muito difícil de se ter. E é uma verdade. Nós temos medo da luz e temos medo da nossa sombra. É isso que ela acabou de falar, o que está em nós, não é? Então, se eu olho para minha sombra e ela é muito forte, eu fico com medo dela. Se eu olho para a luz e a luz vai mostrar a minha sombra, eu também tenho medo. E Jesus diz isso naquele diálogo que ele tem com Nicodemos, ele coloca de forma muito legal, que os homens odeiam a luz. E por isso eles preferem a sombra, porque a luz vai mostrar exatamente suas sombras. Então nós tememos a luz, que é o que a Claudine acabou de falar. Só que para chegar no nível de consciência disso, é muito difícil. E aí ela tem possibilidade agora, como qualquer um de nós tem, de absorver e transformar qualquer energia, porque ela perdeu o medo da sombra. E aí a luz começa a iluminar. E a sombra vai vindo e ela vai transformando, vai diluindo.
E aí ela refaz um trecho que é do ego para o self, do ego, do consciente para o inconsciente, do consciente para o superconsciente. Só deixando clarificar. Mas se a gente temer, olhar para nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós estamos protegidos por Deus, porque nenhuma sombra nossa vai chegar até nós, que Deus não permita, e que a gente não tenha capacidade de lidar com ela. Porque isso foi combinado antes de eu nascer. Então não precisamos temer a nós mesmos, como disse muito bem a Claudine, maravilhosamente bem. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nos enxergar verdadeiramente como nós somos. Nós somos self? Somos. Nós somos ego? Somos. Nós somos sombra? Somos. E nós somos máscara? Também somos. Mas tudo isso aí faz o self. Agora, quando você interrompe a luz por medo, a gente vai viver da máscara e da sombra. Não tem como. E elas vão dominar a gente. Então, foi muito, mas muito, muito bom a Claudine tocar nesse ponto. É um ponto de suma importância. Ninguém olha para o pensamento porque tem medo. É um fato, gente. A gente tem medo do autoconhecimento. É um fato também. A gente quer o elogio pela parte vaidosa, que brilha. Mas se alguém falar algo que não brilha, a gente não gosta. Porque a gente teme, a gente tem medo disso. Então, sigam o líder. O líder é a Claudine. Não tenham medo. Tá? Olhem para você. Descubra qual é a tua sombra. Dilua isso. Não vai te fazer mal nenhum se você olhar para ela. Vai fazer mal se você não olhar para ela, porque aí ela vai te dominar. A Cris está tão séria ali que, pelo amor de Deus, fiquei até assustado. Não te assusta que Contigo. Parabéns, Claudine. eu estava te ouvindo e o meu dedo está machucado aqui, estava tentando tirar a pelezinha, mas não estava, por isso que eu estava com aquela cara de dor. Então tá, gente, nossa aula terminou, aí agora a Claudine vai começar a aula dela. Eu vou passar aqui para a sala, só um pouquinho. Ô, Cris, tem 20 minutos. Será que vale a pena? Eu acho que sim, né, Jorge? 20 minutos. Acho que dá para passar alguns slides. Não sei. Acho que sim. Então vamos em frente. Vamos lá, então. Vocês que sabem, se vocês quiserem conversar também, por mim tanto faz. Senão eu posso iniciar. Aí, mas se quiser conversar, falar de alguma coisa, se o pessoal quiser abrir o coração. Então, se você está tão iluminada, você poderia falar isso. Então, eu vou falar da aula. Tá, fecha, então. Então, tá bom. Se o pessoal quiser bater um papo, sei lá, se não quiser, vamos para a aula. Então, vamos. Vou compartilhar aqui o slide. Falando nisso, sábado, você estava bem iluminado, viu, Claudine? Obrigada. É muito bom participar Parabéns. lá no Raio de Estava Luz. excelente, viu? Eu acho que eu Muito compartilhei errado. Peraí. Aqui. Acho que agora foi. Aí. Agora tá aparecendo tudo, né? Vou só ficar aqui com o pessoal, se alguém entrar, eu esqueço de aceitar. Agora a gente vai iniciar, então, dando prosseguimento nos capítulos da aula. Boa noite, né, todo mundo? Eu falei antes, mas não dei boa noite. Agora é o capítulo 10 do Evangelho, que é bem continuidade da aula que a Cris
e o Jorge estavam dando a aula da Maria, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A gente vai continuar na mesma linha, né, de pensamento, falando da mansidão, reforçando a mansidão, a questão, né, de observar os nossos pensamentos, nos observar, o perdão, que é tanto falado, né, sempre ao longo da nossa vida, é um assunto que a gente está sempre em contato, mas também tem muita dificuldade para exercitar, né? No geral, tudo que está no Evangelho a gente sempre vê num primeiro momento com muita dificuldade, com muita resistência, né, para assimilar todo o conteúdo, todos os assuntos, porque vê como algo muito distante de nós, distante da nossa prática e daquilo que a gente pensa e faz, né? Porque realmente a gente está afastado de Deus. Então, até realinhar todo esse caminho, redirecionar os nossos movimentos e principalmente o nosso coração, tudo fica muito complicado, difícil, longe, né? A própria palavra misericordiosos, para mim, falando assim pessoalmente, né, sempre foi algo que eu li assim como, nossa, uma palavra difícil e longe, assim, não sei, uma coisa muito divina. Via, porque não conseguia me enxergar como parte divina, né, como parte de Deus. Então, tudo que vinha, né, todas essas mensagens, sempre algo muito longe, assim, não sei, distante, não sei se vocês se sentem ou se sentiram já assim em algum momento. Então, tudo isso, assim, parecia muito utópico, né? Nossa, como praticar, como colocar tudo isso na vida, como olhar tudo isso, né? Como assimilar tudo isso de uma forma que não fosse tão difícil. E aos poucos, né, com os conteúdos que a gente vai tendo, que a gente vai assimilando um pouquinho de cada um, né, das informações que a gente compartilha na vida, isso vai aproximando mais, a gente vai se aproximando mais desses conteúdos, e esse é um dos principais intuitos da nossa aula, né, de todos nós, que não só porque a gente está aqui falando, mas de toda essa energia aqui, de todo mundo que participa da aula e também coloca isso em prática na nossa vida, né, mesmo que não fale, né, mas está levando isso para si, ou de alguma forma está se aproximando mais desses conteúdos, dessas informações. Então, o capítulo 10, ele vai colocar várias partes, né, eu coloquei aqui os títulos principais do capítulo só para a gente ter em mente isso, não necessariamente eu vou abordar a fundo cada um desses temas e da forma como está colocado no Evangelho, mas sim trazer a mensagem no geral, o que esse bem-aventurados os misericordiosos quer nos dizer, né? E como isso se reflete na nossa vida, né? Nos nossos problemas, nas situações que a gente está vivenciando no dia a dia. Mas esses temas que estão ali abaixo do título, né? Que é perdoai para que Deus vos perdoe, reconcilia-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, com certeza, muitos desses temas a gente já teve contato, né, em algum momento ou outro, numa palestra, em alguma fala, ou mesmo lendo o Evangelho. O intuito aqui da aula que foi elaborada não é aprofundar exatamente cada palavra colocada, né, nesses temas, mas sim tentar tirar uma mensagem geral, também se apoiando em outros autores, né, no Pietro Baldi, em outras mensagens que possam fazer com que a gente assimile todo esse capítulo de uma forma mais prática, né, mais vivenciando na nossa realidade. Então, eu já vou iniciar falando da palavra mesmo, misericórdia, por conta disso, né? Por essa questão bem pessoal mesmo de ser uma palavra que, para mim, era algo assim muito longe, né? Não conseguia ver como a misericórdia se encaixaria na minha vida em algum momento, né? Como praticar tudo isso. E aí, indo na origem dela, né? O que quer dizer, então, misericórdia? Ela é uma palavra de origem latina
e ela é formada pela junção de miserere, não sei se é assim se pronuncia, mas significa ter compaixão, e cordes, que é coração. Então, juntando as duas, né, o significado dela seria ter compaixão do coração. E aí, quando eu vi, né, esse significado, até foi montando a aula, assim, porque nunca tinha parado para me aprofundar, não tenho muito costume de parar para pesquisar a origem das palavras, né, mas quando a gente vai montar os slides, tenho curiosidade de trazer isso, principalmente por essa palavra mexer comigo, assim, no sentido de ser, de ter essa sensação de distância. E, então, ter essa compaixão do coração significa capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar-se seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, outros significados também que aparecem daí no dicionário: perdão ou graça concedida em consequência desse sentimento, ato por meio do qual se beneficia alguém, caridade. Então, a gente vê que a misericórdia, ela está totalmente associada à caridade, à compaixão e ao nosso coração, porque é um sentimento que vem daí, né? Assim como todos os demais sentimentos profundos que a gente tem e que nos transformam e que colocam a nossa luz para fora, eles são vindos do coração, né? Eles têm essa gama de palavras como sinônimos em si, né? Porque, no fim, eles são tudo uma coisa só, né? São todos unificados e partem do nosso amor, né? Do amor de Deus, do eu sou ali que está escondidinho no nosso interior. E aí, olhando a palavra dessa forma, né? Por esse de trás, por essa profundidade, parece que as coisas vão se clareando mais, né? Parece que a gente vai aos poucos se aproximando mais, tanto do conteúdo quanto trazendo isso para o nosso coração, né? Parece que a gente se sente mais familiarizado, pelo menos eu tenho essa impressão. Aí no próprio capítulo, né, ao longo do capítulo 10, ao longo da apresentação, eu vou trazer algumas passagens que estão no capítulo, e essa é uma delas. Então, o que o Evangelho diz sobre a misericórdia, né? A misericórdia é um complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, aqui a gente já traz dois tipos bem característicos para poder entender como essa misericórdia, então, se faz na nossa vida, né? E isso agora, retomando todas as nossas conversas anteriores, né, da aula, do capítulo 9, a gente consegue perceber bem nitidamente, se a gente parar para observar a nossa vida e como a gente age, que sim, por isso a gente se sente tão afastado, né, desse conceito e das palavras de Jesus. Porque se a gente está vibrando e está escolhendo, né, nos dois lados da dualidade que a gente tem disponível, se a gente está escolhendo a ansiedade, né, a raiva, essa desconfiança, essa cólera, né, todos esses sentimentos que são ali muito negativos e nos geram diversos sofrimentos que a gente sabe muito bem, talvez não tenha a consciência de ainda conseguir escolher, mas sabe as consequências que eles nos trazem, não tem como a gente estar sendo um ser misericordioso, né? Não tem como a gente estar vibrando nesse outro lado, porque a gente já escolheu, né? Como se a gente já determinasse a nossa vida naquele campo por reforçar esses condicionamentos e essa forma de agir que está ali no nosso subconsciente como conhecido. Então, a gente já delegou ele como algo que é dessa forma que tem que ser feito. Então, tudo que vir, todas as situações que aparecerem na minha vida, eu vou agir com essa caixinha aqui, porque é assim que eu sei agir
e eu vou replicando. E a gente não para observar e se dar conta, né, a se tranquilizar, né, em primeiro passo, para poder ter uma visão mais clara, poder ter a chance do discernimento, né, saber olhar para a situação e, quem sabe, escolher uma outra forma que não é ainda nossa conhecida, que não faz parte ali, né, da nossa bagagem, da nossa mochila, não está no escopo das nossas ferramentas, mas que sim resolve o problema em profundidade, que transforma. E esse outro lado, ele só vai desabrochar e se mostrar a partir do momento que a gente começa a inserir a calma, a tranquilidade, essa mansuetude que a gente tanto fala, né, esse fazer nada, que é parar para refletir sobre as situações, para refletir sobre o que nos acontece, sobre essa gama de pensamentos que a gente está o tempo todo sendo envolvido, né, das coisas, diversas tarefas que a gente é demandado, no exemplo que eu dei ali na aula anterior, porque é isso que acontece, né, talvez não exatamente a mesma situação, mas de outras formas a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informações, sejam externas, mas principalmente interiores, que a gente não consegue fugir, né, da nossa casa mental, e ela tá ali o tempo todo falando com a gente, falando, faça isso, não faça aquilo, pense isso, não pense aquilo, fique alegre, fique triste, e a gente, por não se dar o tempo de observar tudo isso, só segue aquele fluxo, né, mental ali, desses pensamentos, dessas informações, e toca a vida, né? Continua agindo do mesmo modo. E o que o Evangelho nos pede, né? O que o Evangelho não é nem que ele nos pede, o que ele nos traz como um novo modelo de comportamento é justamente isso, né? Que a gente pare, se observe e compreenda nós mesmos, né? Para que a gente se olhe um pouco mais em profundidade, né? Se observe as situações com um olhar mais profundo e não esse superficial da matéria que está sempre muito atrelado ao exterior. Eu não sei, alguém quer falar, Maria? Quer falar alguma coisa? Não? Acho que só o microfone que abriu, então. Bom, eu vou continuar aqui. Se vocês quiserem me interromper, dúvidas, falar, fiquem à vontade. E aí, juntando com esse capítulo que a gente está conversando, né, do Bem-aventurados os misericordiosos, eu trouxe essa parte da justiça da lei, que é uma parte de um capítulo do livro do Pietro Baldi, que ele vai reforçando esses conceitos do teor das ofensas, né, o que são essas ofensas, quem são as causas, né, dessas situações que nos acontecem, para que a gente entre numa compreensão ainda melhor e mais profunda do que é o perdão, né, de como a gente assimila esse perdão e a misericórdia na nossa vida, para que tudo seja mais claro, né, que a gente veja as situações e entenda isso com um olhar mais profundo. Então, iniciando aqui, ele diz: verificamos que a nossa vida atual está regida pela lei da luta, em que o mais forte vence e domina. Isso significa que significa que a todo momento estamos sujeitos a ataques. Estamos sujeitos a receber ataques. Daí a necessidade de uma defesa, que é assim que a gente se comporta. A gente está sempre na defensiva, está sempre atrás do nosso muro, né? Está sempre lá apegado à nossa bagagem do conhecido. Então, a primeira situação que nos acontece, a primeira pisada no calo, é colocar tudo para fora. Porque eu não posso aceitar desaforo, porque meu ego não me deixa ser desaforado, não me deixa ser colocado para baixo, né? Eu preciso reagir, eu preciso revidar, eu preciso pagar com a mesma moeda.
Então, a gente se protege, se coloca ali atrás das nossas fortalezas, né, dos muros que a gente vai criando ao longo da vida, para estar sempre se defendendo, né, só esperando o próximo ataque, só gastando a energia, essa energia incessante que a Cris até colocou, né, como cansativa, que chega o final do dia a gente está cansado, e está mesmo, que a gente está ali só esperando o próximo ataque que a gente vai receber, né? A próxima situação que vai acontecer e que a gente vai ter que lidar. Então, não consegue viver a vida aberto aquilo que ela tem nos ensinar, porque a gente já colocou ela numa caixinha, como a gente já conhece tudo que acontece, porque a gente vai agir da mesma forma. Então, a gente deixa de aproveitar as oportunidades, né? Os momentos que nos acontecem. E o que nos diz a lei a esse respeito, né? Como ela resolve, então, esse problema? Quais são os nossos direitos e deveres? Qual a conduta que nos conduz a resultados melhores? Qual deve ser a reação ao ataque e qual o método mais sábio e vantajoso para resolver o caso? Então, aqui várias perguntas, né? Várias perguntas que a gente se faz, né? Então, já que tudo isso não funciona, já que não funciona criar meus muros, que não funciona agir na defensiva, então o que funciona, né? O que eu tenho que fazer? Qual que é o método, né? Aonde eu vou? O que eu faço? O que eu faço quando acontecer a situação? O que eu faço quando alguém me atacar? E se a pessoa me xingar, né? Eu vou falar nada? O que eu vou fazer? Então, é sobre tudo isso que a gente vai conversar durante a aula. Oi, Clô. Oi, acho que já está na hora, né? Mas é bom que ficou uma água na boca para a semana que vem, né? Então tá, é só um spoiler. Isso, mas foi bom, é porque mal começou já, né? Então vai falando um pouquinho, já deu o horário. Tá bom, minha Sim, querida. já vou tirar aqui. Tá bom. Queres encerrar, Claudine? Posso encerrar, Cris? Uhum. Ah, então pode ser. Acho que hoje está com uma energia muito boa, porque vai ser muito bom fazer o encerramento. Então tá. Aproveitar que eu já estava no embalo aqui de falar. Vamos acalmar o nosso coração, que a gente possa se concentrar na energia desse grupo, na energia dos nossos protetores que estão sempre nos acompanhando, nos iluminando os nossos lares nesse momento da aula. E agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui reunidos, pela oportunidade de receber esses conhecimentos. E agradecer a todos que estão aqui sempre presentes com a gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não deixei-nos cair em tentações. Livra-nos de tudo aquilo que for mal. Com essa prece, a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa